Sabe qual que é o maior problema que eu vejo? Não é o dinheiro mudar de mão. O problema é dinheiro que evapora. Qual que é o maior problema de confinamento que você enxerga? Saber o que realmente importa ali dentro. É muito comum você chegar em confinamento e o pessoal não dá atenção devida à água dos animais. Você chega e eles não lavam o bebedouro como deveria lavar. Por quê? Porque não lava. O Ricardo falou até isso daí de mostrar a importância e tudo. Porque o pessoal não entendeu a importância daquilo. Ou o descanso para os animais. O gestor principal do confinamento, ele tem que entender que ele está lidando com animais, com seres vivos. Porque se fosse planta, ia ser a mesma coisa. A planta também tem estresse hídrico. Então, se ele não entender que animais e tem que respeitar a adaptação, a adequação, ele não vai conseguir ter um bom desempenho. Ou ele vai perder a oportunidade de ter um bom desempenho. Você quer ver um trem que faz diferença? Você vai viajar um gado. Aí o que você quer? Você quer chegar ao Rei. Só que você vem gado lá do Pará, de Rondônia, viaja 3, 4 dias de caminhão. Se você para no meio do dia, para dar água para eles, o que os caminhoneiros querem fazer? Parar. Não os caminhoneiros, né? Todo mundo. Não estou pondo culpa em ninguém. Estou pondo culpa na falta de conhecimento, na falta de entender o que é necessário. Para a noite, solta o gado para beber água teoricamente, embarca no outro dia de manhã e quer vazar para render o dia. Só que esses animais chegaram, estava de noite, eles estavam cansados pra caramba, sem conseguir enxergar nada, num lugar desconhecido. O que eles vão fazer? Desmanchar e dormir, porque no caminhão eles não dormiram. Eles não vão beber água. Você vai embarcar eles no outro dia, eles estão ainda desidratados. E aí você vai viajar mais um tanto, depois chega lá, tem um monte de problema. Muitas vezes o animal não chega a morrer, porque é muito resistente, mas ele tem um distúrbio, um desequilíbrio metabólico tão grande que nunca mais ele vai conseguir reequilibrar. Então é muito importante saber o que você está levando. Vai chegar, vai ficar lá o dia inteiro, aí bebe água, porque fica de dia, descansou, põe no caminhão. Ah, mas vou perder um dia de viagem a mais. Você vai ganhar várias arrobas lá no final do sistema de produção. Preparar esses animais para viajar. Porque dieta, hoje, nos melhores nutricionistas do mundo, tem vários brasileiros entre eles. Sim. Qualidade de dieta, qualidade de ingrediente, projeto, você montar você consegue ter o layout, qualidade de mistura de ração, sabe essas coisas? Isso daí, já passou. Agora é fazer o negócio bem feito. É uma coisa interessante que você falou, porque assim, às vezes, beleza, o dono do confinamento que está recebendo os animais, ele pode até enxergar isso e ver que ele vai ganhar dinheiro fazendo essa parada. O problema está aí no profissional caminhoneiro. Porque ele precisa fazer mais para poder, aquele dia, para render mais, porque ele precisa ganhar mais. Então tem que ter uma compensação para ele aí paga? também, né? Quem que Exato. paga ele? Tem que ter uma compensação para ele. Só que o cara só quer o dele e não quer a compensação. É uma coisa que, assim, primeiro ele precisa enxergar que ele vai ganhar dinheiro com aquilo, o pecuarista. Sim. Aí você matou. A base é o cara que tem que entender. Ele tem que entender. E remunerar melhor o cara por estar trazendo para ele uma coisa que vai dar certo. E o que você falou, se ele tem esse distúrbio, depois ele não recupera mais, ferrou, cara. Acabou. Que é onde a gente tem um déficit maior de tudo dentro do nosso setor, comunicação. Se você consegue comunicar bem a importância desse sistema, de você deixar o animal não passar esse estresse, bem, o caminhoneiro entende isso daí e você... Às vezes, como que é a língua do caminhoneiro? Não é só falar. Às vezes a língua dele fala assim, fulano, quanto custa um dia a mais teu? Exato. Quanto custa um dia a mais? Você tem que falar na língua da pessoa. Não adianta também você querer que todo mundo agrade você. Você tem que agradar. Eu nunca esqueço isso. Um amigo meu que tem um negócio grande, a gente estava na faculdade, e ele tinha uma bocada grande numa empresa, assim, com esse esquema. E os diretores da empresa começaram a fazer as mesmas coisas que ele. E eu falei para ele, fulano, mas você vai deixar o negócio? Ele falou, para gente sorrir, nós temos que fazer os outros sorrir também. Então você não pode esquecer. Para nós sorrirmos, tem que fazer os outros sorrir. E é dinheiro nesse caso mesmo. Nesse caso é direto. O caminhoneiro falar assim, fulano, você parou, melhorou, chegou o gado melhor aqui, eu te dou uma... Aí você combina, não vou falar valores aqui, até porque eu não sei dizer sobre isso. Mas você vai lá e paga o cara. Eu lembro nessa expedição, rodando muito pelo Brasil, nós passamos, tinha uma carreta caída, tombada, de 2 andares, no meio da rodovia, cheia de boi. Nós paramos e eu fiquei lá ajudando o tempo todo tirar boi de lá de dentro.
Trabalhamos muito para tirar. E o motorista do caminhão estava vidrado de rebite, por isso que ele fez o erro, né? Não sei se era rebite, se era droga, era algum ilícito. E acabou causando esse acidente. Talvez se ele fosse estimulado a descansar, não tinha tido esse prejuízo gigante. Sabe por quê? Sabe qual que é o maior problema que eu vejo? Não é o dinheiro mudar de mão. Não tem problema a pessoa conseguir fazer dinheiro. O problema é dinheiro que evapora, como aconteceu no caso desses animais dentro dessa carreta. Isso aí eu aprendi muito numa fazenda, uma das primeiras fazendas que eu fui dar consultoria. Eu cheguei lá e estavam pondo em ATF, implantando em ATF, aquela loucura dentro da fazenda, os peões perdidos com aquilo, naquele trem doido, indo, voltando, gado para lá e para cá. Enquanto estavam inseminando no curral, eu peguei a moto e fui rodar os coxos de água. Todos os coxos de água, sem água. Por quê? A água você não considera ou olhou tem água? Tem um nível de água do coxo. Você tem que ter um nível mínimo, que é o que a vaca consegue alcançar a cabeça e beber. E se tem bezerro, o bezerro consegue beber. Na IATF, você não olha o nível para a vaca, você olha o nível para o bezerro. Não adianta você ter água lá no fundo do coxo e ele não conseguir alcançar. Sim. Aí eu voltei e falei, vamos parar. Vamos adiar a próxima, porque não tem água para essas vacas. Essas vacas estão voltando para a invernada, já não tem pasto direito, agora está sem água também. Não, já fechou o pacote, papapá, aquele negócio, aquela pressão de ambos os lados. Depois, DG, né, que é o diagnóstico de gestação, que nada mais é do que medir a inseminação, medir quanto você conseguiu ali de vacas prenhas. Baixíssimo. Simplesmente teve o que a gente chama de absorção, que é não ter o feto, absorvido aquele embrião, por falta de nutrição. Absorveu o quê? Absorveu o dinheiro. Já era, o dinheiro fez assim, puf, sumiu. Não ficou na mão do dono das vacas, não ficou na mão dos peões, não ficou na mão da empresa inseminadora. Não ficou na minha mão também como consultor, não ficou na mão de ninguém, isso foi absorvido pela natureza, assim como a carcaça daqueles animais que foi totalmente danificada e até perdidas do caminhão que tombou. Evaporou o dinheiro. Por quê? Por falta de planejamento antes, por falta de precauções antes, por falta de dar importância para a base, querer dar o passo muito maior que a perna. Por falta de ter comunicação entre as partes. Que esse é o erro, né?